Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Python 3. Bom, nessa aula a gente vai começar a falar sobre tuplas, tá ok? A gente vai falar sobre tuplas nessa aula, lista na próxima e dicionários na próxima aula. Essas três próximas aulas são aulas extremamente importantes para o curso de Python, porque o Python possui três poderosíssimas estruturas, três poderosíssimas formas de você armazenar informações na memória do computador mesmo, né? Enquanto o seu programa está sendo executado. E essas três formas são bastante úteis, você vai precisar de usar as três o tempo inteiro. Tá? E entender a diferença entre elas vai fazer toda a diferença, assim como também saber o máximo de como manipular essas estruturas vai facilitar muito a sua vida como programador Python, tá certo? Então a primeira delas que a gente vai estar vendo é a tupla, tá? Se você coloca, você até pode colocar aqui, ó, Python tuples. Se você quiser complementar os seus estudos, tá ok? E tá olhando lá dentro da documentação oficial do Python sobre tuplas, tá? Então, deixa eu ver se o que ele fala um pouco aqui sobre tuplas, tuple. Olha lá, tuple. Tuple and sequence, né? Então, tuplas e sequências. Então, ele está falando um pouquinho aqui, né? Pela ordem da documentação do Python, eles viram lista primeiro do que tupla. Eu preferi ver a tupla primeiro. Então, ele está falando aqui, como nós vimos, que listas e strings têm muito em comum, muitas propriedades em comum, né? Como, por exemplo, a indexação, o slicing e as operações de slicing. Eles são dois exemplos de sequência, de tipo de dados em sequência em Python. Então ele está falando aqui, veja sobre sequência, tipos de sequência, strings, unicodes, listas, tuplas, byte array, buffer, xranges e tudo mais. Então desde que Python que o Python é uma Evolving Language, outras sequências de dados, tipos de dados podem ser adicionadas. Existem também outros padrões de sequência, como por exemplo o tipo tupla. Então aqui eles trouxeram aqui algumas implementações, né? Que eu vou fazer, eu vou criar algumas ali também com vocês, mas basicamente eles criaram uma estrutura aqui onde a T recebeu uma sequência de informações, você acessa as informações pelo index, a gente vai ver isso já já. Aqui eles simplesmente recuperaram o valor de T, viram que isso é uma tupla. Ele está falando aqui que você também pode emaranhar duplas valores dentro de uma tupla com a outra e unir uma nova tupla. Ele está falando aqui que tuplas são imutáveis, né? Então ele está falando aqui que ele está tentando alterar o valor dentro de uma posição da tupla e está falando aqui que o Python deu um traceback e falou o seguinte, ó, type error, tuple object does not support item assignment. A gente vai ver isso também com detalhes. Mas aí ele está dizendo aqui também que a tupla pode, né, que elas podem conter mutable objects. Então isso vai ser bastante interessante. Então a gente vai ver isso aqui, vai ver todos esses exemplos juntos. Tá, então ó, basicamente uma variável comum, você fala assim, ó, A recebe 10. Tá? Se você tentar acessar uma posição de A, qualquer coisa vai dar problema. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um terminal extra aberto aqui. Não tenho. Abrir um novo terminal aqui pra gente. Tá, olha, eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar bem claro, eu vou fazer que A recebe 10. Se a gente tentar fazer assim, ó, A na posição 0, vai dar pau, vai dar problema, porque vai falar que um objeto inteiro não é subscriptable. Eu não sei exatamente a tradução disso para o português, mas basicamente você não pode acessar uma posição de uma variável. Não é uma variável comum como a gente fez aqui. Em compensação, a tupla ela é definida da seguinte forma. Você pode definir ela dessa forma assim, ó. 1, 2, 3, 4. Olha, vou fazendo assim, ó. 1, 2, opa.
2, 3, 4. Se eu fizer o type de B, ele vai me falar que isso é uma tupla, tá? É exatamente como foi feito aqui na documentação do Python. Eles fizeram essa atribuição aqui, né, de forma automática. Eu poderia ainda colocar outras tuplas lá dentro, tá? Porque a tupla ela é definida pelos parênteses, tá? Se eu fizer assim, por exemplo, ó, C recebe, abre e fecha parênteses e um valor, se eu fizer o type de C, também vai ser uma tupla. Então eu poderia fazer assim, ó. Posso passar 1, 2, 3, 4. Posso passar uma tupla de qualquer coisa que eu quiser. Posso passar aqui um valor float, posso passar uma string. Então isso é suportado pelo Python. Tá vendo? Então eu tenho uma tupla de tudo quanto é coisa que eu consegui colocar lá dentro. Coloquei uma série de números inteiros, eu coloquei outra tupla, que dentro dessa tupla tem um char, tem um número, tem uma string. Depois eu ainda coloquei um float, coloquei mais um string. Então a tupla é bastante poderosa, ela recebe qualquer tipo de valor ao mesmo tempo, tá certo? Então você pode estar fazendo isso aí, pode estar brincando com isso aí tranquilamente, ok? Então é assim que funciona. Então, como a gente tentou acessar aqui a posição 0 de A, né? Porque se a gente parar para pensar, tem gente que pode fazer essa interpretação. Tudo bem, ela não é correta, a gente viu que não é correta, mas você poderia interpretar que A foi colocado na posição 0 de... que 10 foi colocado na posição 0 de A. Então, mas isso não acontece, porque o A não é subscriptable, então você não vai poder, isso não é posicional. Eu não vou acessar as informações dele através da posição, porque isso é uma variável comum. Já a tupla não. Se eu fizer a tupla aqui na posição 0, por exemplo, a tupla na posição 0, ele me retornou aqui o valor 1, tá? Então se eu fizer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então 4 é outra tupla, né? Então vamos tentar acessar a posição 4. Ó. Me retornou a outra tupla. E eu ainda posso acessar o valor de dentro dessa tupla, como por exemplo, a posição 0 dessa segunda tupla, que é só o ASDF. Então aqui ficou como parecendo um comportamento de uma matriz bidimensional. Tá? E assim vai. Então eu poderia colocar uma tupla dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro e ir acessando os valores dela dessa forma aqui. Tá certo? Então é assim que isso funciona. Se a gente fizer, por exemplo, dir de B, eu não sei se eu já falei para vocês, mas o dir é um comando em Python que você passa algum objeto para ele, ele fala todas as opções que você pode chamar desse objeto. É como se fosse um control espaço aí de uma IDE, tá? Então, tudo isso aqui que começa com double underline, com um underline, que tem double no início e no fim, geralmente não é uma boa ideia você interagir diretamente com esses métodos ou essas propriedades, porque elas costumam ser propriedades ocultas ou de uso exclusivo da linguagem, tá? Como é o caso dessas double slash, com double underscore, elas são de uso exclusivo da linguagem. Já essas aqui não, ó. Por exemplo, count index são duas propriedades, são duas funções de tuplas que a gente pode chamar tranquilamente. Então a primeira é count, por exemplo. Eu quero contar quantas vezes um valor ocorreu dentro da minha tupla. Tá? Então vamos redefinir a nossa tupla aqui de uma outra forma para a gente ter alguns valores repetidos. 2 e 2, 3, 4, ASD, outra tupla com 1, 2, outra ASD, tá? Então temos aqui. Então eu vou falar bem assim, ó. Count, conta para mim quantas vezes o ASD ocorreu dentro da minha tupla. Então conta para mim, ó, 2 vezes. E fala para mim agora em que posição que está, por exemplo, uma tupla 1, 2. Então falou que para mim que está na posição 5. Se a gente contar aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui na posição 5 a minha tupla 1, 2. Tá? Então esses são os dois métodos, são as duas funções que a gente pode utilizar aí da tupla. Certo? É contar quantas vezes um determinado objeto ocorreu dentro da minha tupla
e qual o índice de alguma delas. Se eu fizer assim, ó, por exemplo, count e passar um objeto que não existe, ele simplesmente me retorna zero. Ele não vai me dar nenhum tipo de exceção. Se eu fizer isso aqui com index, por exemplo, ó, ele já vai me dar um value error. Ó, ele vai falar aqui que x is not in tuple, não está na tupla, tá? Então, o ideal, se você precisar acessar, tentar recuperar um valor dentro de uma tupla, ideal é você fazer, por exemplo, fazer assim, ó, if bcount, certo? Se existir, aí você vai, por exemplo, você vai perguntar o índice deixa eu ver. Você poderia fazer assim, ó. Se existir o valor lá dentro, você faz b, acessa o valor de b. Vou colocar um print nele aqui, ó. Apesar de que não vai exibir porque isso aqui não existe, né? Mas você faria assim, ó. Então dá um print no valor de b, ou salva no banco, ou faz o que você quiser. B na posição b.index de ASDA. Então faz o seguinte, ó. Testa primeiro se a SDA existe dentro da coisa. Na verdade aqui faltou um maior que zero, tá, gente? Aqui tá faltando um maior que zero. De toda forma, se isso aqui retornar zero, vai ser avaliado como false no Python. E se isso aqui retornar 1, vai ser avaliado como true. Mas assim, então vai funcionar. Só que o ideal é que seu código tenha legibilidade. Isso aqui não vai ter muita legibilidade, não vai ser muito pythonista esse trecho, mas vai funcionar, tá? O ideal é que você aí no seu código você não deixe de colocar o maior que zero. Então se a contagem desse elemento em B for maior que zero, é porque ele existe. Se ele existe, posso recuperar ele. Vou recuperar ele pegando aqui como a gente fez aqui, tá vendo? Pegando pela posição. Só que eu não sei qual é a posição. Quem vai retornar a posição é essa função aqui, que é o index. Então, index, acha para mim qual a posição que está SDA, passa aqui para você mesmo e o print vai executar. Olha lá, não deu pau porque o SDA não existe, mas também não exibiu. Agora vamos colocar aqui a SD. A SD existe. E aí eu vou mandar imprimir ele, ó. Então aqui funcionou perfeitamente. Então primeiro ele verificou, depois ele recuperou a posição e mostrou, tá certo? Então é bastante flexível, bastante, né, como posso dizer, bastante poderoso mesmo, a manipulação de tuplas no Python, tá? A gente vai ver na próxima aula que a lista ela é mais flexível ainda do que a tupla. No entanto, ela tem uma perca de performance. Eu vou copiar isso aqui para vocês. Como a gente usou o terminal, eu vou colocar isso aqui, ó, para vocês terem como referência, tá? Claro, esse arquivo aqui não vai ser executável, é só para vocês verem a trilha, a sequência que a gente seguiu. Apesar de que é para vocês estarem desenvolvendo juntos aí, escrevendo junto. Então, teoricamente, isso aqui não é para ser necessário, mas é como guia, né? Aí dos passos que eu segui, vocês vão ter esse arquivo aí no GitHub. Mas na próxima aula a gente vai ver listas e aí a gente vai ver a diferença. Eu vou tentar deixar bem claro a diferença das listas para vocês, tá certo, gente? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre tupla, uma aula bastante produtiva, bastante importante. Treinem isso aí o máximo possível, façam bastante brincadeiras, façam, por exemplo, um loop na tupla, ó. Por exemplo, para cada item em B, print né? Então aqui eu fiz um loopzinho na tupla, tá vendo? Ó? E imprimi todos os itens da tupla. Então isso aqui também é importante, porque a gente já viu a aula de loop, né? Então aqui a gente já viu tanto o loop while quanto o loop for. Então você já tem condições aí de implementar os loops. Ó, deixa eu jogar isso aqui. Vamos fazer um loopzinho com while, por exemplo. Ó. Então vou definir a variável i que vale 0. Então enquanto i menor do que
o tamanho da minha tupla, por exemplo, len, né, a função len, ela retorna para mim o comprimento da minha tupla. Então, se a minha tupla tem 10 elementos, ela vai me retornar 9. Deixa eu ver. Se ela tem 10 elementos, ela vai me retornar 10 elementos. Ela vai me retornar 10. Se a minha tupla vai de 0 a 9, ele vai me retornar 10. É isso que eu quis dizer. Então, enquanto i menor do que len de b, eu vou fazer print de b na posição i. E aqui eu vou incrementar o meu i. Vou incrementar de uma forma simples. Tá? Então aqui, ó. Então ele imprimiu, fez perfeitamente aqui o loop dentro da minha tupla usando o while. Tá? Vou deixar aqui também para vocês como referência. Tá certo, gente? Então é isso, tá vendo? Dá para vocês brincarem muito com tuplas aí, fazerem bastante exercícios e fixar bastante o conteúdo, tá certo? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem, pode estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Um grande abraço e até mais.